Bom dia para você que está levantando agora aí comigo. Bom dia, Débora. Bom dia. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando. Vocês vão dormir até mais tarde, sábado e domingo. Amém. Que bênção, Jesus. Obrigado, Senhor. Enquanto o pessoal vai entrando, já curte e compartilha, tá? A Janete. Marli não falta. Que bênção. Solange, bom dia. Já vai curtindo e compartilhando. E já vai abrindo aí também em Mateus 25 para a gente terminar essa segunda parte hoje. Amanhã todo mundo vai acordar mais tarde. Amanhã é sábado. Semana passou assim num piscar. E uma semana bem gelada, hein? Bom dia, Michele. Mari, paz, Mari. Bom te ver aí. Bom dia. Vamos orar? Não esquece de curtir e compartilhar. WhatsApp, Facebook, Messenger. Para Deus abençoar esse povão que tem que ouvir a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque vencemos mais uma semana com a Tua graça, debaixo da Tua mão, Senhor. Obrigado por esse dia que se inicia. Eu venho te pedir que o Senhor tome conta da nossa família. Todos os dias eu tenho colocado a nossa família na Tua presença, Senhor, nas Tuas mãos. A família de cada irmã, de cada irmão que participa, Senhor, aqui comigo, dessa leitura, desse momento, Jesus, na Tua presença, Pai. Cuida da família, Senhor. Cuida da nossa saúde, Senhor, em tempos tão assombrosos, ó Pai, onde às vezes o nosso coração era tão temeroso, Senhor, pelos nossos, pela nossa casa. Cuida da nossa família, Senhor. Senhor, não permita que o maligno prospere sobre a nossa casa, Senhor, mas que a nossa casa haja vida, haja redenção, haja cura, haja salvação para a glória do Teu nome. Nós oramos nesse dia, te agradecemos e te pedimos o pão de cada dia, Senhor. Provê, não deixa faltar na mesa dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, fica conosco e nos fala mais a respeito daquilo que o Senhor quer nessa manhã, que o nosso coração não seja um coração endurecido, mas um coração maleável nas Tuas mãos, ó Pai. Faz de nós aquilo que o Senhor quer fazer. Nós te louvamos e te agradecemos por tão grande amor, pelo cuidado e pela presença de todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Sério, acordei pensando em você. Daqui a pouco te ligo. Ó, Débora. Que benção, hein, Débora? Tem a Débora e a Débora, né? Uma com A e outra com D. Amém. Abre lá, Mateus 25, a partir do versículo 31. E aí a gente termina esses dois capítulos que Jesus já vem falando dos últimos sinais, né? E do dia da sua volta. Lá no 26, que é segunda-feira, a gente já vai começar a ver toda uma trama ali para prender Jesus, aproximando-se aí da crucificação, tá? Então hoje vamos terminar esse sermão a respeito dos últimos dias. A partir do versículo 31, capítulo 25, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos vierem com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará ou separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas.
e ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes colocará à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Eu adoeci, e fostes me visitar. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos como estrangeiro e te hospedamos? Ou estava nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também para os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu mencionei essa passagem ontem, né? Apartai-vos para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Então eles também lhe perguntarão, dizendo: Mas, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos deixaram de fazer, a mim não fizestes. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vizinho. Os justos para a vida eterna. Então, esse texto é forte. É forte e eu quero começar já dizendo ele: bom dia, meu esposo lá do hospital. Essa semana tá puxada, hein, gente? Amém. Eu quero começar já dizendo aqui uma coisa. Jesus está falando do grande dia onde ele voltará e todos o verão. Nós lemos isso anteriormente. Todos o verão e estarão diante dele. E ele começou nos versículos anteriores a falar sobre uma prestação de contas. E para ilustrar essa prestação de contas, ele faz o quê? Ele conta parábolas, né? Para ilustrar como será naquele dia. Então nós vimos isso na primeira parte de Mateus 25. Agora ele está falando que nessa prestação de contas, ele vai separar uns dos outros, aqueles que entrarão para a vida eterna e aqueles que irão para a condenação eterna. Aqui ele diz, para o sofrimento eterno. E diz mais, serão lançados no inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então você vê, o inferno inicialmente não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Mas em outros momentos da Bíblia você vai ver estar escrito que aquele que não se faz amigo de Deus se faz inimigo de Deus. Então, nessa parte, Jesus está falando, estarão todos diante dele, reunirá todos de todas as nações e estarão diante dele. E ele, como um pastor, irá separar os bodes das ovelhas. As ovelhas estarão à direita, os bodes à esquerda. Para as ovelhas ele dirá, vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde ante a fundação do mundo. Ou seja, o desejo do homem, o desejo de Deus, foi que o homem sempre estivesse dele.
diante dele, perto dele. O plano original de Deus nunca foi se separar do homem, foi sempre estar perto. Tanto que no Jardim do Éden, a Bíblia descreve que Deus vinha na viradinha do dia, no finalzinho do dia, todos os dias, para conversar com Adão. Deus nos criou para ser amigos. Deus nos criou para estarmos juntos. Então, por causa do pecado, houve essa separação. Quando Jesus vem, aí Jesus reconcilia por meio da fé nele, de quem crê nele, de quem o segue, né? Ele reconcilia essas pessoas que o creem, que o desejam, que o querem, que o amam, que o seguem, as reconcilia com Deus. E aí ele diz, os teus pecados estão perdoados, porque a mensagem da cruz é mediante arrependimento. Nós já estamos há 25 capítulos falando sobre isso, né? Então, a mensagem da cruz é sobre arrependimento. Então, ele nos reconcilia. E aí sim, quando ele volta, nós seremos reintegrados ao lugar de que nunca deveríamos ter saído, que é de perto do Pai, de junto do Pai. Então, nós voltaremos para casa, é isso que a gente costuma dizer. O nosso lar nunca foi aqui. Por isso que o nosso coração nunca tem que estar aqui. E aí nós retornaremos, ele diz, para o lar, para o lugar que está preparado para vocês desde sempre, né? Então nós estamos numa momentânea separação. Em breve Jesus voltará e ele está dizendo, ele nos reunirá, estaremos todos diante dele, no lugar de onde nunca devemos ter saído, que era da presença de Deus. Mas para uma outra parte, como ontem eu falei, né? Como não é para todos, ele deu de graça a todos, mas nem todos o recebem, nem todos querem. Então, para esses, ele dirá, nunca vos conheci, né? Eu acho interessante que duas coisas que eu acho que vocês já memorizaram, né? Que é ser cristão. O que é seguir a Cristo? Jesus falou, a lei se resume em 2 mandamentos, que é você amar a Deus acima de todas as coisas, e ela descreve com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? E servir ao próximo. Então a gente tem batido muito em cima dessa tecla. Não existe como você ser um filho de Deus se você não serve o seu próximo, se você não ama o seu próximo. Mas não serve, né? E não age da maneira dos fariseus, que faziam tudo para serem vistos e reconhecidos pelos homens. Não, é servir de coração mesmo, é servir por amor mesmo, sabe? E quando eu digo amor, eu não estou falando daquele sentimento que te faz se dar bem com alguém. É servir alguém também com quem você não se dá bem, com quem você literalmente não tem nenhuma afinidade ou não gosta, mas servir de coração. Então é servir o próximo, independente de quem seja, por amor a Cristo, por amor a Jesus. Então o cristianismo é isso. O cristianismo é amar a Deus. Então, de tudo que você tem visto na religião que a gente tem hoje, pesa essas duas coisas. Temos muitos afazeres, às vezes, dentro das igrejas, temos muitas orientações, né, para dizer, isso aqui é sucesso ministerial, isso aqui é sucesso na vida espiritual. E às vezes são coisas que são de homens, né, coisas aqui da terra. Então vão dizer assim, nossa, você canta? Então o sucesso ministerial é quando você gravar um CD e for reconhecida. Você prega? Então, o seu sucesso ministerial é quando você for reconhecido, abrir muitas igrejas, né, implantar muitas igrejas e você pregar para multidões. No mundo, parece que as orientações, o sistema te empurra para isso. Só que Jesus não fala que sucesso ministerial é isso. Sucesso ministerial é você se manter fiel a Deus, se separar da corrupção do mundo e servir seu próximo. Isso é sucesso ministerial. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Isso é você agradar a Deus. Né? Sucesso é o quê? É você ser o mentor de grandes construções, de grandes templos, né? A gente sabe que inclusive a gente está enfrentando esse certo dilema, quando nós começamos a nos reunir nas casas, onde a gente consegue ter um pouquinho mais de intimidade com as pessoas, né? Bom dia, Marli.
ali olho no olho, estar mais juntinho, mais perto de cada um, ouvir a história de cada um. A gente sabe que isso vai crescendo, isso vai tomando corpo, chega um momento que você diz, eu preciso de um lugar maior para se reunir. Então, inevitavelmente, a gente tem que abrir um lugar, a gente tem que alugar, enfim, né? Mas que o nosso objetivo, né, ministerial não seja essa questão do templo, da construção, do foco. Isso tem que vir naturalmente, entende? O nosso foco sempre tem que estar nas pessoas, no amor a Deus, na fidelidade, na santidade e no serviço ao próximo. Então Jesus enfatiza isso todo o tempo. E agora ele está dizendo, ele começa a justificar, né? Então chamarei os benditos de meu Pai e separarei os bodes das ovelhas, os outros para o fogo eterno. E aí ele começa a descrever por quê. Ele justifica, ó, você vai entrar, você não vai entrar. Ele começa a descrever. E ele não começa a descrever assim, ó, porque você cantou bem, porque você pregou bem, porque você foi muito usado na profecia, na revelação, na cura. Ele não começa a descrever nada disso. Ele começa a falar sobre serviço ao próximo. Olha só, ele começa a dizer, eu tive fome e vocês me deram de comer. Entra para o reino. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Pode entrar. Estive preso, estive nu, né? Estive... Aí ele começa a descrever aqui, ó, estrangeiro, me hospedaram. E ele começa a descrever essas ações. Aí você fala, peraí, mas eu construí 30, 40 igrejas, eu fui um líder reconhecido, mas Jesus nem menciona isso aqui. Não que seja em vão o seu trabalho no reino. A Bíblia diz que nosso trabalho em Deus não é em vão. Mas eu estou falando desde o início que no reino de Deus, os valores são esses. O seu foco tem que estar nisso. Ao mesmo tempo que eu preciso fazer uma ressalva, obras por si só não salva ninguém, tá? Então você também não tem que cair no entendimento de que fazendo muitas obras de caridade, só por causa disso e somente isso, você será salvo. Isso também já é um outro extremo, tá bom? Porque Jesus enfatiza o tempo todo a não se contaminar com o mundo, a sermos santos, a sermos como crianças, a termos nosso coração puro, né? Enfim, ele enfatiza todas essas coisas. A amar a Deus, como o jovem rico, né? Que nós já lemos. Servia a Deus, guardava os mandamentos. Mas Jesus falou, falta-te uma coisa. Pega as tuas riquezas, distribui e dá aos pobres. Ele saiu triste. Aí Jesus vai lá e diz, é difícil. Ele não fala que é impossível, mas ele diz, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então é um conjunto de coisas entre santidade, entre amor a Deus, entre serviço ao próximo, né? Então ele começa a descrever já por essas coisas. Ele não começa a se... Então eu não posso achar que eu serei salvo apenas pelas obras, né? Agora, a Bíblia também vai descrever que você ter fé em Deus, acreditar em Deus, amar a Deus, só não é o suficiente. Você precisa expressar esse amor que você tem por Deus em serviço pelo próximo. Então, é as duas coisas, tá? As duas coisas. Você tem que cuidar da sua vida com Deus, mas você precisa zelar também pelo próximo. É isso que a Bíblia está dizendo, serviço. Então, Jesus começa a dizer, quando vocês me viram assim? Aí ele diz, todas as vezes que fizerdes a um desses pequeninos, fizeram diretamente a mim. Ele disse assim, não, meu esposo escreveu, não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos porque somos salvos. Todo salvo tem prazer em procurar fazer a vontade de Deus. Exatamente. Você realizar essas obras que Jesus descreve aqui, de serviço ao próximo, né, já é um reflexo de quem é salvo. Então, lembra que Jesus falou para os fariseus, vocês limpam o exterior do prato, mas não limpam o interior. Vocês desprezam o mais importante da lei, que é a misericórdia, que é o juízo e a fé. Né? E aí, Jesus vem dizer, aí meu esposo está falando, né, quem é salvo? Quem é salvo já tem por prazer, já faz por reflexo. Por quê? Porque o exterior vai ser reflexo do interior. Então,
naturalmente, quem se deixa ser transformado pela palavra de Deus, tem uma mente renovada, já não olha mais para o próximo como olhava antigamente. Olha diretamente para ele como um irmão. Engraçado, Jesus fala aqui, né? Quando vocês fizerem a qualquer um desses pequeninos irmãos. Pequeninos irmãos. Então Jesus chama de irmão, né? Quando ele recebe Maria e a sua família, os discípulos dizem, tua família está lá fora, te esperando. Jesus não para tudo e fala assim, não, manda eles assentar aqui na frente comigo. Ô, gente, minha família chegou. Não, Jesus fala assim, quem é minha família? Minha família, minha mãe, meus irmãos, são todos que fazem a vontade do meu Pai. E aí Jesus começa a dizer, quando vocês fizerem a um destes pequeninos irmãos, então vai ser reflexo de você ser salvo, de você ter tido um novo encontro com Deus e ter sido transformado, né? Eu ia contar uma experiência para vocês, eu fui ler ali e eu esqueci. Ai, pois é, mas então, já me lembro. Então, Jesus está descrevendo aqui em todo Mateus 25 esse evento que vai acontecer, que é o julgamento, que é o seu retorno de todas as nações. Gente, esse é o evangelho que precisa ser pregado nas nossas reuniões, tá? O evangelho do arrependimento, o evangelho da transformação, o evangelho do serviço, o evangelho da volta de Jesus. Todo cristão aguarda a volta de Jesus. É o evento mais esperado. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Então, não tem como você ser cristão e ter medo da volta de Jesus. Você não pode ter medo. Se ele é o amado da sua alma, ele vai voltar para te buscar. Então, nós esperamos a volta do Senhor Jesus, né? Aguardamos ansiosamente, porque o mundo vai mal. E como aconteceu com Ló, né? Ló, quando estava na cidade de Sodoma, a Bíblia diz que todos os dias ele afligia sua alma, né? Sua alma vivia aflita, porque Sodoma já estava em grande pecado. Então, o que se era feito ali, Ló olhava e dizia, não suporto, tá difícil, isso aqui é nojento, isso aqui é perverso. E já chegou num ponto que a gente olha para o mundo desse jeito. O mundo tá perverso, né? Isso aqui já está se tornando intragável. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, o mundo está dessa maneira. E por isso nós estamos ansiosos e aguardamos a manifestação da justiça. A manifestação que há de vir nos últimos dias do Filho do Homem sobre todas as nações, né? Então, você precisa estar firmada nesse evangelho do arrependimento, da transformação, da salvação da alma, você está entendendo? Do serviço ao próximo, um evangelho que teme o Senhor e teme aquele grande dia. Deus é amor, sempre amor, mas Deus é justiça infinita, sempre injustiça, é justiça, e Ele não julgará as nações sem justiça, mas com reta justiça. Aí você vai me dizer, se Deus é justo, repito, né? Como nós falamos ontem, se Jesus foi todo esse amor que as pessoas falam, como que Jesus fala do inferno? Justamente porque ele é justo, né? Na sua casa, quem que você convida para ir na sua casa? São pessoas da sua confiança, pessoas que têm intimidade com você, pessoas quem você conhece. O céu é a casa de Deus. Por que que por ele ser bom, ele tem que deixar entrar lá dentro quem não o conhece? Você não tem intimidade com Deus na terra. Você virou as costas para ele em todo o tempo. Você rejeitou, você fez o que era mal. Você recebeu o convite da salvação. Você não quis, né? Você viveu dissolutamente. E aí naquele grande dia ele ainda tem que te aceitar lá no céu. Porque ele é bom? Então Deus é justo, gente. Deus é justo. E ele julgará todos com justiça. Esse evangelho não pode faltar nos nossos cultos, não pode faltar nas nossas reuniões, não pode se inverter as verdades, as prioridades, né? Então, o que eu vejo, assim, é um evangelho dentro das nossas reuniões, hoje em dia, que foca muito mais no homem, porque Jesus te ama, ele vai fazer tudo por você.
você vai prosperar, né? Você vai ter bênção aqui na terra, você vai ser usado, você isso, sempre você. Não que Deus não vá nos fazer comer do melhor dessa terra se nós estivermos com Ele. Isso é uma promessa, está escrito aqui. Se me ouvides, comerei do melhor dessa terra. Então, Deus sempre tem prazer em nos abençoar. Mas essa coisa da glória do homem, do bem-estar do homem o tempo todo, né? Da visibilidade do homem, isso aí não é a mensagem central do que Cristo quer fazer, não. Muito pelo contrário. Então você fala assim, irmã, tudo isso você está falando baseado no que você acha? Não. Eu estou falando baseado em tudo que está descrito aqui. Você está tendo a oportunidade de ler a Bíblia comigo todos os dias e ver o comportamento de Jesus. Como que Jesus agia? Olha o discurso, olha os ensinamentos dele. Jesus vai lá para o Sermão do Monte, que nós já lemos, falar sobre caráter. E começa a dizer, vocês têm que ser pacificadores. Se vocês estão chorando, vocês serão consolados. Tem que ter o coração puro. Ele começa a falar sobre isso. Jesus não passa todo o sermão do monte dizendo a respeito das coisas que você pode construir aqui nessa terra, não. Ele está ali polindo o seu coração, está limpando a sua mente, está transformando a sua vida. Então, nosso evangelho hoje começou a ser muito invertido. Verdades, prioridades muito invertidas, né? Deus vai te abençoar. Eu oro para que Jesus abençoe sua casa, mas eu oro em primeiro lugar para que você seja transformado pelo poder de Deus, para que você tenha sua mente transformada pela palavra de Deus, para que você tenha prazer em servir o próximo, para que você tenha prazer em estar na presença de Deus, independente se você for na igreja ou não. Sabe aquela pessoa que você chega em casa, na casa dela, e você vê a presença de Deus na vida dela, sabe? Nas relações dela com a família, nas relações dela com o próximo. Isso é crente de verdade, gente. Então, não se engane, não é porque você vai à igreja para se fortalecer, vai à igreja para estar em comunhão, mas não se engane. Não é porque você põe uma Bíblia debaixo do braço e está no culto de segunda a segunda que, tá tudo certo na sua vida. Tem que ver as suas obras, tem que ver a motivação. Aí, pesando, Deus vai falar, não, esse aqui realmente me agrada. Não, aquele ali é igual o fariseu. Aquele ali só tem veste, só tem postura, mas não me agrada. A gente estava conversando aqui em casa essa semana sobre a situação de uma pessoa que a gente conhece que está com a vida muito enrolada. Não é daqui, de onde a gente mora. Muito enrolada mesmo, passando por umas dificuldades assim, perigo até de vida, sabe? Porque escolheu maus caminhos, mas vai na igreja quase todas, mais de 2 vezes por semana, tá na igreja, canta, né? Dá glória a Deus, lê a Bíblia, chama os outros de irmãos, mas não obedece, gente. Jesus está dando direção, está ensinando, e a pessoa está dizendo, não, calma aí, Jesus, nessa área aqui na minha vida não mexe não trabalha não, eu não quero me arrepender porque eu gosto do que eu estou fazendo. E Jesus está instruindo, está ensinando, e a pessoa está dizendo, não, vamos deixar esse cantinho aqui, esse ladinho aqui da minha vida sem mexer, que eu sei que o Senhor é bom, o Senhor vai perdoar, vai me tolerando aí, do jeito que eu quero viver. E a consequência vem, a vida está toda enrolada, aí o choro vem, aí começa a chorar porque tudo dá errado, e aí vem pedir, ora por mim, me ajuda. A gente vai lá socorrer, né? A gente vai orar, a gente vai acolher, a gente vai servir, porque a Bíblia chama a gente para servir. Mas aí tá na hora da gente dar umas bordoadas, como diz o povo, né? Também acorda para a vida, irmão. Para de andar segundo seu coração e fazer o que você quer, não é isso que a Bíblia ensina. Então Jesus está falando que nós vamos prestar contas. Está falando nesses 2 capítulos de uma prestação de contas. Ele não usa a parábola lá do servo mau, servo infiel, para dizer, no reino do céu será assim. Haverá uma prestação de contas. Sua vida não vai prosperar nunca se você ficar indo para a igreja, mas não quiser viver nos padrões de Deus, como nós falamos essa semana. Se você quiser ser feliz à sua maneira, não vai prosperar, não vai para frente, né? E Deus não vai passar por cima de princípios que Ele enaltece para te tolerar, para te perdoar. Ele sempre vai te receber,
vai te dar uma nova chance, mas cuidado. Cuidado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje pode ser o último dia que você está me ouvindo, mas eu espero que Jesus te dê longevidade. Mas a gente tem que ter preparado para isso. Que dia que eu vou me encontrar com Deus? Pode ser amanhã, pode ser essa semana, pode ser daqui 2 anos, 10 anos. Pode ser que eu fique vivo e de repente ele volte e eu veja a sua volta. Eu não sei. Mas uma coisa é certa e a Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer diante do trono dele. Então, eu não quero estar do lado dos bodes. E eu peço graça, e eu me humilho diante de Deus e dizendo, Senhor, eu sei que se eu estiver sozinha, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Então, o crente de verdade, ele se inclina, a Bíblia diz, para as coisas do Espírito, né? Ah, Deus fala assim, nessa live, você tem que perdoar o seu irmão. Você tem uma história mal resolvida, isso precisa sair do seu coração. O duro de coração, ele sai daqui dizendo assim, já perdoei, mas fala mal por detrás, mas não gosta, não tolera, sabe? Fica ali relembrando a história o tempo inteiro, mas diz que já perdoou. Perdoar não é ter amnésia, você não vai esquecer, mas é aquilo não doer mais no seu coração, aí é aquilo não ocupar mais a sua mente o tempo inteiro, não vai tirar aquela necessidade de você falar daquela pessoa para os outros, aquele sentimento de mágoa, sabe? Então, o crente de verdade, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir isso, ele vai chorar nos pés do Senhor e ele vai dizer, quero perdoar, mas está difícil, mas me ajuda, Jesus. Segura na minha mão, sê comigo. Aí, ele vai procurar ou ligar, ou conversar, ele vai procurar tomar uma atitude, ele vai procurar fazer uma benfeitoria, vai servir de alguma forma. Por quê? Porque ele quer passar por cima do sentimento da mágoa. Porque ele verdadeiramente ama tanto a Cristo e o relacionamento dele com o Espírito Santo, que ele quer dizer assim, eu não quero ficar de fora por uma coisa besta. Eu não quero ficar de fora por uma coisa de momento. Eu não quero ficar de fora porque, sendo Jesus o meu mestre, diz que eu tenho que ser igual a ele, e ele perdoou quem lhe matou, ele perdoou quem lhe prendeu, ele perdoou quem lhe traiu, eu não quero fazer diferente. Lá no Pai Nosso está escrito que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então, o crente de verdade, ele vai se inclinar para isso. Ele vai dizer para Deus, tá difícil, mas eu quero. Tá difícil, mas eu tô aqui. E assim, não só na área do perdão, em qualquer outra área. Aquele que quer andar com Deus, aquele que ama Deus, ama a sua palavra, aquele que tem o Espírito Santo, ele sempre vai se inclinar para as coisas do Espírito. O duro, não. O duro, ele vai inventar um monte de justificativa, ele vai dizer, não, mas porque fulano foi muito mal comigo. Então, o grau de maldade de fulano é imperdoável, né? Ou qualquer outra situação aí, você vai dizer, não, Jesus tolera, Jesus me entende, Jesus conhece meu coração. E ele vai permanecer naquilo. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem se deixa ser pastoreado pelo maior pastor de todos, que é Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, né? E os outros que endurecem seu coração. Então, infelizmente, dentro desse ambiente de irmãos, de igreja, de ovelhas, a gente vê de tudo. A gente vê aqueles que vêm, que oram, que faz campanha, que vai embora, mas que endurece o coração quando Jesus quer mudar lá onde precisa ser mudado. E tem aqueles que vêm e se lançam com tudo na presença de Deus, sabe? E diz assim, o que é a minha vida? Minha vida é o quê? Minha vida só é vida na presença dele. Então se lança com tudo, se deixa ser transformado, tem prazer de estar aqui lendo a palavra, tem prazer de falar, vem fazer um culto, vamos orar. Quando recebe a palavra, recebe com temor. Mas tem gente que quer continuar vivendo do jeito que quer. E aí, o que eu digo para vocês? Eu leio o que está escrito e eu digo, fora dos padrões de Deus, não dá. E não sou eu que estou dizendo, é Deus. Então vocês viram Jesus escrevendo tudo isso aqui nesses 25 capítulos até chegar aqui no julgamento das nações. Tenha temor, tenha muito temor, tenha muito amor a Deus, sabe? Reflita esse amor através do serviço ao próximo. Mas entenda, a nossa vida precisa ser transformada. Nosso caráter precisa ser transformado. Nossa conduta precisa ser transformada. Entendeu?
como reflexo de que realmente somos salvos e temos o Espírito Santo de Deus. Algumas coisas você não consegue sozinho? Claro, o Espírito Santo vai te ajudar. O que eu quero despertar no seu coração é que haja vontade, que haja desejo e que haja esforço. E aí o resto, o Espírito Santo te ajuda. Não endureça seu coração. Não fique numa condição que talvez te coloque aqui do lado dos bodes, quando Jesus vier separar seu povo. Eu repito, o inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e para os seus anjos. Porém, ele está dizendo, todos aqueles que foram separados, que não foram salvos, serão lançados lá. Então, é a parte do evangelho que ninguém gosta de ouvir, eu já falei isso, mas a gente tem que falar. É o discurso de Jesus às nações. Então, vou terminar dizendo, o que diz lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Eu quero orar com você nesse dia. E eu quero que você entre na presença de Deus com toda a sinceridade do seu coração, porque Ele é o único que pode nos limpar e fazer por nós aquilo que precisa ser feito. E eu quero ser limpa enquanto eu estou aqui, a fim de entrar na eternidade. Gente, isso aqui é passageiro, isso é um momento só. Daqui uns tempos você está com 80 anos e você vai dizer, não vi a vida passar. Daqui um dia chega seu dia de se encontrar com Deus e você diz, parece que a vida foi tão curta, isso aqui é um tempo só. Então eu quero estar com Deus na eternidade. Senhor, eu oro nessa manhã, te apresentando todas as pessoas que estão ouvindo, que estão meditando, que estão aprendendo do teu discurso, do teu ensinamento, daquilo que nós precisamos saber para nos firmarmos e não nos perdermos, ó Deus, nesse mundo. Nesse mundo que estabelece outras prioridades, que foca no homem, Senhor, e esquece de focar no Pai. Nós queremos ter a nossa mente no Senhor, naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor ensina, naquilo que o Senhor nos promete, porque, Senhor, o Senhor diz que não vai deixar sem recompensa aqueles que largam tudo para te seguir. E quando eu digo largo tudo, não estou falando somente, necessariamente, de largar bens, não. Eu estou falando de largar a vida aqui. E o que é largar a vida aqui? É deixar de desejar, Senhor, de viver a nossa própria vontade para viver a tua. Então, Senhor, deixando a nossa vida e vivendo aquilo que o Senhor projetou para nós, Pai, nós teremos recompensa. A tua palavra diz, nós teremos recompensa. A maior recompensa é estar na eternidade contigo. Jesus falou aqui sobre a importância de servirmos uns aos outros. Nos ajuda a não viver um evangelho de aparência. Nos ajuda, Senhor, a passarmos por cima da nossa vontade como reflexo da nossa salvação, nos inclinando todo dia para as coisas do Espírito. Ajuda essa pessoa que tem dificuldade em perdoar. Ajuda, Senhor, essa pessoa que tem dificuldade em servir os seus inimigos. A Bíblia diz, amar os seus inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, abençoar aquele que vos maldizem. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Transforma a vida de cada uma, transforma a minha vida cada dia mais, para que possamos estar fazendo a vontade do Pai, porque o Senhor descreveu, o Senhor disse, esse é aquele que permanece para sempre, aquele que faz a vontade do meu Pai. Abençoa o dia dessa pessoa, o seu final de semana, fica com ela, Espírito Santo. Fica com ela, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olha, pega essa palavra, compartilha e passa para aquela pessoa que está achando que pode levar a vida de qualquer jeito e continuar sendo abençoada ou se enganando, achando que é salvo e não é. Óbvio que você não vai medir, né? Você não tem condições de ficar medindo quem é salvo, quem não é. Isso aí é Deus. Mas também diz que pelas nossas obras a gente conhece uma pessoa que é salva. Então, passe para aquela pessoa que anda com o caminho meio tortinho, para que ela possa se aprumar até essa palavra de aviso de Deus, de ensino, é porque Ele nos ama. Até isso. Então, Deus abençoe sua vida e
Até segunda-feira, bom final de semana. Pode acordar mais tarde, hein? Paz.